Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, amém? Queria compartilhar com vocês aqui uma pequena reflexão sobre um assunto que esses dias tem martelado na minha mente e com certeza quando você começar a ouvir o que eu vou falar, você também vai martelar na sua mente. Então a palavra que eu quero ler com você hoje é uma palavra que está em Marcos, no capítulo 3, no versículo 28 e 29. É um texto que com certeza você já deve ter ouvido, já deve ter se perguntado para si mesmo, né, se você cometeu ou não esse tipo de pecado. Então, se você tiver uma Bíblia, eu queria que você abrisse comigo nesse texto. Marcos 3, 28, 29, que diz assim, ó: com toda certeza, eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Talvez você já tenha se perguntado, se você não tem a convicção, né, a precisão e a consciência do que seria ou do que é o pecado contra o Espírito Santo. Talvez você já tenha perguntado para alguém sobre alguma atitude sua que você cometeu. Deve ter perguntado para alguém que tenha um pouco mais de conhecimento do que você, se o que você fez era uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque isso já aconteceu comigo. Algumas pessoas já vieram me perguntar, ou já vieram dizer algumas atitudes que elas tomaram e perguntar se aquela atitude era uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E nesses dias eu estava no meu trabalho, na madrugada, e me veio a lembrança esse assunto. Eu estava lendo e na hora que eu estava lendo sobre blasfêmia, esse texto, me veio a lembrança essas indagações. Então, queridos, o que seria ou o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu sempre digo que um texto fora de contexto, ele pode gerar um pretexto para aquilo que eu quero, para aquilo que eu bem entender. Então, eu não posso simplesmente pegar esses dois versículos isolados e tentar justificar ou explicar ou ensinar alguma coisa para vocês. Mas se você for ler do versículo 7 do capítulo 3, você vai ver que Jesus ele vinha fazendo o seu ministério, né? Ele vinha atuando no seu ministério tempo integral, né? Um ministério itinerante, né? Viajando de locais, cidades, e as multidões sempre o comprimiam, o seguiam. E quando você chega no versículo 20 e 21, você vai ver algo interessante. Diz assim, ó: foi então Jesus para casa, e uma vez mais, grande multidão se apinhou, de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Ou seja, as multidões estavam tão maravilhadas com o que Jesus fazia, e eles viam que aquela multidão cada vez mais ia crescendo. Não só uma multidão, mas multidões via comprimindo, seguindo Jesus, de maneira que ele e os seus discípulos não tinham nem tempo nem para se alimentar, de tão grande a multidão, de tão expectativa que elas criavam sobre Jesus. E isso incomodou a família de Jesus de tal forma, no versículo 21, você vai dizendo, ó: quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam, ele perdeu o juízo. Ou seja, a família de Jesus já estavam tendo ele como uma pessoa desajuizada, uma pessoa que perdeu completamente o controle, pelo simples fato de fazer a vontade de Deus, que era isso, ministrar às pessoas, às multidões. Claro que ele deveria ter o tempo. E uma das coisas que aconteceu foi que Jesus expulsava demônios. E o que acontece? Os mestres da lei não eram qualquer pessoa, eram os mestres da lei que haviam ali
descido para Jerusalém, né? Eles chegaram e disseram: olha, ele expulsa demônios pelo Beelzebul, ou seja, o príncipe dos demônios, o chefe dos demônios. Então a primeira coisa, para nós chegarmos lá no versículo 28 e 29 é isso. Por que Jesus de repente disse: todavia quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão, pelo contrário, será culpado de pecado eterno. A Bíblia nos ensina que há pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. Pecados que cabe perdão e pecado que não cabe perdão. E a Bíblia diz que o único pecado que não cabe perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas, Rodrigo, o que é essa blasfêmia? O que significa blasfêmia? No versículo 28 ele diz, todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Ou seja, blasfêmias são perdoadas quando são dirigidas a homens. E Jesus se coloca na posição de homem, você vai entender isso. Mas quando você dirige blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. Amém? Então, o que seria a blasfêmia? Então, a palavra blasfêmia é um substantivo feminino, que deriva da palavra grega blasfêmia. Para quem não sabe, a blasfêmia, no sentido de Deus, é um insulto à divindade, ou a uma religião, ou aquilo que é sagrado. Essa expressão, ou essa afirmação, que insulta ou ofende, é considerado as pessoas que são dignas de respeito, né? Quando você insulta pessoas que são dignas de respeito, dignas de reverência, isso é blasfêmia. É você insultar alguém, ou uma divindade, ou uma religião, ou aquilo que é sagrado. E aí nós precisamos dividir o que é santo, o que é divino, o que é humano. Para quê? Para que você possa entender se o que você fez foi dirigido a uma dessas pessoas, se a Deus, se a um ser humano, se a uma religião, se a uma crença. Então, blasfêmia é isso, é insultar alguma dessas classes. Amém? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, sobre esse assunto, nós vamos encontrar no texto de Marcos, que é esse que eu estou lendo, e em Mateus, no capítulo 12, você também vai encontrar esse mesmo texto, né? Falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse termo geralmente é definido como irreverência desafiante, né? Ou seja, a blasfêmia é uma irreverência desafiante, né? Aplicaríamos como amaldiçoar a Deus, ou seja, a blasfêmia pode ser considerado como uma maldição que você lança sobre Deus. É claro que Deus nunca será amaldiçoado, mas a forma que você pronuncia sai como uma maldição para Deus. Deus vai ser atingido por essa maldição? Nunca e jamais. Mas quando nós proferimos, soa nas narinas de Deus ou nos ouvidos de Deus, como uma forma de querer amaldiçoar a Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, fora tudo isso que eu já tenho falando, é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir a Deus aquilo que é mal. Note comigo no versículo 22. Não foi qualquer pessoa que disse isso, amados. Olha só. Mas os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém exclamavam: ele está possuído por Beelzebul. E mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então, aqui você vê os mestres da lei, não era um leigo que estava dizendo, mas os mestres da lei estavam atribuindo a Satanás, ou seja, aquilo que Deus estava fazendo através da vida de Jesus, o Espírito Santo estava fazendo através da vida de Jesus, eles estavam dizendo que era simplesmente coisa do diabo. Ou seja, eles estavam atribuindo o mal àquilo que era
bom, ao bem. E nós sabemos que o poder que estava revestido na vida de Jesus era o poder de Deus, era o poder do Espírito Santo de Deus. Quando eles disseram que o que Jesus estava fazendo partia de Satanás, ou seja, era o próprio Satanás que estava expulsando aqueles demônios, isso foi algo que chamou a atenção de Jesus, preocupou Jesus ao ponto de ele tentar, olha só, gente, vocês precisam aprender uma coisa. Vocês podem até atribuir a mim o mal, as coisas ruins, porque eu estou na posição de homem. Nesse instante, Jesus estava em posição de homem usado por Deus. Então, vocês podem até atribuir a mim este mal, mas vocês têm que ter cuidado. No momento em que vocês atribuírem ao Espírito Santo aquilo que é mal, ou você negar as experiências de Deus, dizendo que isso é mentira ou que isso não existe, vocês estarão blasfemando contra o Espírito Santo. E esse pecado de blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Por que não tem perdão? Porque você está ali desacreditando totalmente daquilo que Deus faz. Então, se você desacredita daquilo que Deus faz, por que você seria digno de perdão se você nem acredita naquilo que Deus faz? Então, nós precisamos ter cuidado. A blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente uma rejeição total e contínua de Deus. É o único pecado que não tem perdão. Por quê? Porque você está rejeitando a Deus em todos os aspectos. Você está rejeitando de forma contínua tudo aquilo que é de Deus. Atribuir mal a Deus ou negar aquilo que Deus faz de bom é blasfemar contra o Espírito Santo. Quem blasfema contra o Espírito Santo está rejeitando completamente aquilo que Deus faz, rejeitando completamente a pessoa de Deus, não chegando nunca ao arrependimento. É um insulto a Deus ou uma rejeição de forma consciente. É falar contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total de Deus. Então nós precisamos ter essa consciência do que é blasfemar contra uma pessoa, blasfemar contra uma religião e blasfemar contra o Espírito Santo. Enquanto você estiver blasfemando contra as pessoas, coisa que nós não deveríamos fazer, você ainda assim é digno de receber perdão. Mas no momento em que você blasfemar contra o Espírito Santo, ou seja, você atribuir o mal a Deus, ou você negar o bem devido que vem de Deus, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E eu quero te dizer, se você chegar nesse nível, você não terá perdão. Não sou eu que digo, é a própria palavra de Deus. Há quem diga, alguns estudiosos, que não se pode blasfemar hoje contra o Espírito Santo. E eu discordo disso. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda está sobre essa terra. O Espírito Santo está dentro de nós. Jesus não está. Eu não posso mais blasfemar contra Jesus porque ele não está aqui como pessoa. Mas o Espírito Santo, ele habita dentro de mim, ele está aqui nessa terra ainda. Um dia ele será tirado dessa terra, mas enquanto ele estiver, é possível que o homem sim blasfeme contra o Espírito Santo. E nós precisamos ter cuidado sobre isso. Não atribua o mal a Deus. Não negue as benfeitorias que Deus fez. Não diga, isso aqui é mentira. Você foi batizado no Espírito Santo, recebeu experiência de Deus. E de repente você se afasta do Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Aí de repente você está conversando com alguém e começa a dizer, aquele negócio de orar em línguas, aquilo ali é mentira, aquilo tudo é uma farsa. Ou seja, você está negando o bem de Deus. Você viveu aquilo, você teve experiência naquilo e agora você está dizendo que é uma mentira. Cuidado, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É você negar o bem devido de Deus. Cuidado, se você estiver amaldiçoando a Deus, lançando o mal naquilo que Deus não faz, você está blasfemando contra Deus. É só você ler com atenção o versículo 22 do capítulo 3 e depois você lê o 29. Você vai entender e ter a certeza do que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você ainda hoje tem no seu coração a consciência de que pecou contra Deus, se você se arrepende, pode ter certeza, você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, porque isso não é rejeição a Deus. Blasfêmia é você rejeitar a Deus de forma contínua, é você atribuir o mal a Deus de forma contínua.
Então, precisamos ter esse cuidado, queridos, não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. E se você falhar contra alguém, contra um homem, contra uma religião, contra alguma coisa nesse sentido, pede perdão, se arrepende e se posiciona como um cristão. Amém? Deus, ele nos ama, e a Bíblia diz que nós temos um advogado justo e fiel junto ao Pai, Cristo Jesus. Então, que você seja abençoado com essa palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.